Amados filhos e filhas, domingo de Ramos, marcamos assim o início da Semana Santa. Nos recorda a procissão que fizemos hoje, a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde ele iria celebrar a Páscoa judaica com os seus discípulos. Nós repetimos hoje em nossa procissão esta entrada de Jesus. Mas acima disso, nós hoje fizemos um ato de fé pública, demonstrando a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não tendo vergonha de andar pelas ruas e gritar o nome de Cristo, que é o nosso Rei. Jesus sabe que na realidade é na cruz que ele reinará. E o mesmo povo que agora o aclama cheio de júbilo, dentro de pouco tempo o abandonará e o levará ao Calvário. Os ramos de palmeira tornar-se-ão em açoites, os ramos de oliveira tornar-se-ão em espinhos, os vivas tornar-se-ão em crucifica-o. Amados filhos e filhas, Jesus entrou na cidade de Jerusalém para cumprir a profecia de Zacarias que diz: o Rei dos Judeus virá, exulte de alegria Jerusalém, eis que vem a ti o Rei, justo e vitorioso, ele é simples e vem montado em um jumento. Jesus entrou na cidade aplaudido, aclamado pelo povo. Todos bradavam e diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas que tipo de rei aquele povo queria de Jesus? E que tipo de rei era e é Jesus? Nosso Senhor era aclamado pelo mesmo povo que o tinha visto alimentar as multidões, pelo mesmo povo que o tinha visto curar os cegos, os aleijados, pelo mesmo povo que há pouco havia observado a ressurreição de Lázaro. E impressionada com tudo isso, aquele povo, aquela gente, tinha certeza de que este era o Messias, pois estes eram os sinais daquele que seria o Messias, que viria para libertar o seu povo da escravidão. Mas não da escravidão do Império Romano, mas sim da escravidão do pecado em que nós nos encontramos. No domingo de Ramos, fica claro que o povo apreciava Jesus de um modo incompleto. Mas e quantas vezes eu e você também apreciamos e olhamos Jesus de um modo incompleto? Jesus vem cheio de humildade, sentado em um burrinho, vai avançando no meio daquela multidão. Muitas vezes também nós não percebemos como Jesus vem humildemente, entra na nossa vida, no nosso cotidiano, toma a nossa cruz, estende a mão para nós e nos ajuda a trilhar o nosso caminho. Apenas uma pessoa naquele dia percebia o que estava acontecendo. Era nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Tantas vezes eu e você já meditamos os fatos da vida de Jesus. Tantas vezes já escutamos a leitura da paixão do Senhor. E talvez ainda hoje nós podemos olhar para este texto da paixão e nos assustar com a ingratidão daquela gente. Se lá no início de nossa procissão nós líamos, escutávamos o texto da entrada de Jesus em Jerusalém sendo aclamado, logo após aqui em nossa igreja escutamos mais uma vez o crucifica-o. Facilmente nós podemos também julgar aquele povo que fez uma solene recepção para Jesus e depois o crucificou. Mas esta ingratidão, esta versatilidade, esta mudança de opinião não existe e não existia só nos tempos de Jesus, mas também reflete
a realidade nossa, da nossa vida, do nosso tempo. Aquela atitude, a atitude daquelas pessoas que festejaram e depois abandonaram Jesus, é muito parecida com as atitudes nossas, com as minhas e tuas atitudes que muitas vezes nós tomamos. Muitas vezes nós enchemos a boca para falar de Deus, para louvar a Deus. Muitas vezes nós queremos seguir os seus ensinamentos, mas no primeiro obstáculo, na primeira cruz, abandonamos a Cristo, nos deixamos levar pelo desânimo, pelo egoísmo e mais uma vez alimentamos o sofrimento de Jesus. Quantas vezes você já fez como aquele povo? Num dia louva e agradece a Deus, e no outro dia perguntando por que Deus fez tal coisa comigo. Tantas vezes já fazemos isso. Um dia digo hosana e no outro eu grito crucifica-o. Isso acontece não só no interior de nossa alma, de cada um de nós, mas isso também é reflexo da nossa sociedade. Isso é reflexo dos nossos tempos. Muitas vezes também em ambientes públicos as pessoas dizem que são de Deus, que rezam para Deus, mas as suas atitudes é de quem continua crucificando o nosso Senhor. Se usa o nome de Deus para tudo e em seguida se diz que não se pode usar crucifixo em espaços públicos. E nós aceitamos calados isso. Como é que nós deixamos fazer isso em nossa cidade, onde a maioria é de católicos, e não podemos mais usar um crucifixo em uma escola, em outras repartições? Nós temos que defender a nossa fé. Tantos que se dizem católicos e que dizem que obedecem os mandamentos de Deus, que são tementes a Deus, tantos católicos que falam isso, e mesmo assim se dizem a favor do assassinato de crianças através do aborto. Estamos gritando novamente para nosso Senhor, crucifica-o, com estas atitudes. Precisamos mudar o nosso agir e ser coerentes com a nossa fé. Nossa sociedade está cheia de pessoas capazes de fazer novamente a crucificação de Jesus. Não se assuste. É pura perda de tempo nos horrorizarmos exclusivamente com a perfídia daqueles judeus, com a traição daqueles que estavam presentes na entrada em Jerusalém. Tantas vezes eu e você também já fizemos isso. Tantas vezes, ainda hoje, nós expulsamos Deus do nosso coração através dos nossos pecados. É certo que nosso Senhor é muito ultrajado ainda nos dias de hoje, mas Ele continua querendo entrar no teu coração. Jesus se aproxima da cidade da tua alma, montado na tua vida cotidiana, nos teus afazeres, e Ele quer reinar no teu coração. Acolhamos Jesus em nossa vida como o nosso Rei. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Viva Cristo Rei! Mais forte, viva Cristo Rei! Palmas para nosso Senhor, viva Cristo Rei!